o gancho para a gente conversar agora com o deputado José Guimarães, que está nos atendendo. Ele é líder do governo na Câmara. Tudo bem, deputado? Bom dia, obrigado pela atenção com a CNN mais uma vez, hein? Bom dia, é um prazer, meu caro Colombo. Fico à disposição. Deputado, a gente acabou de obter aí esse dado do IBGE, 5,33% é a inflação anualizada, né, de janeiro a janeiro. A taxa de juros está em 13,75% ao ano. O senhor acha incompatível ou compatível? Nós temos de levar em consideração para observar a taxa de juros outros componentes da economia também ou não? Qual é a avaliação que o senhor faz? Bom, primeiro que bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo. Quando você, a autoridade monetária, ao controlar, né, a taxa de juros e, consequentemente, isso tem impacto na inflação, ela tem que levar em conta vários fatores. Não é só a questão da inflação. Tem que levar em conta a realidade econômica do país. Todo mundo sabe que nós acabamos de sair de uma eleição, de uma crise política sem precedentes. Então, nós tivemos agora o primeiro mês de governo muito abalado pelos fatos políticos que terminam impactando na vida econômica do país. Eu penso que, nesse momento, nós não podemos conviver com taxas de juros tão elevadas como a que nós temos no Brasil. Mas o remédio é exatamente se nós começarmos primeiro o debate nacional para estabilizar a economia, a reforma tributária. Eu penso que a reforma tributária é a centralidade do governo, e o ministro da Fazenda tem dado demonstrações fortes de que encaminhará para o Congresso Nacional uma nova proposta de reforma tributária. Uma reforma tributária que dê conta da questão do consumo, da renda, né? O mundo todo está discutindo isso e, portanto, a gente não pode elevar mais as taxas de juros, na minha opinião. Mas dá para baixar juros antes disso? Dá para baixar juros antes da reforma? Como é? A reforma é condição para diminuir os juros ou já dá para baixar os juros agora, antes de saber qual reforma vai ser aprovada? Eu acho que é um processo que caminha conjuntamente. A estabilidade econômica e política do país, as iniciativas, as duas questões, quando elas forem anunciadas ao Congresso, você garante uma estabilidade no mundo econômico, no mundo político e no mundo, evidentemente, social. O que é a reforma tributária? É a nova âncora fiscal do país. O país precisa disso. E esses são os dois principais desafios do novo governo. Buscar estabelecer o equilíbrio, e, a partir daí, uma convivência melhor, né, entre os agentes econômicos, para nós podermos ter um certo controle da situação econômica. Nós não estamos discutindo essa discussão que está acontecendo, meu caro Colombo. Não está em discussão a autonomia ou não autonomia do Banco Central, a intervenção no Banco Central. Não. O debate que nós precisamos fazer é qual é a política de juros compatível com a realidade econômica do país, da retomada e das reformas que são necessárias para serem aprovadas pelo Congresso Nacional. Penso que é um conjunto de questões que estão relacionadas com isso. Não pode ser um debate unilateral. Tem que aumentar os juros para poder controlar a inflação. Tem outras variáveis que nós podemos sim conviver com taxas menores, com controle da inflação e com retomada do crescimento e do investimento público. Na ata do Copom, está dito ali, com outras palavras, que a aprovação do arcabouço fiscal, que o avanço da reforma tributária podem ajudar a conter a pressão inflacionária, ajudar o Banco Central a conter a inflação e, portanto, a taxa de juros deixaria de ser o único instrumento que há à disposição nesse momento. Não dá para dar um tempo para que essas coisas aconteçam, pelo menos para que a gente saiba, para que o país saiba e o Banco Central saiba qual é o arcabouço e qual é a reforma, para daí começar a bater ou não na decisão do Banco Central? Olha, discutir qualquer tema, Colombo, não é proibido. É proibido. Nos governos democráticos a gente discute qualquer tema, não tem problema discutir.
Por que se discute tantos outros temas e não tem esse impacto? Qualquer fala que alguém... Eu me lembro quem não lembra do campeão do debate sobre juros altos foi o vice Zé Alencar, o saudoso Zé Alencar, sim, na época que foi no primeiro mandato do presidente Lula. E todo mundo conviveu com esse debate democraticamente, não tem problema. Por que ao debater um tema tão importante como esse, as pessoas ficam nervosas? Ou o mercado acha que é interferência? Não, o Brasil precisa discutir tudo, até porque passou 4 anos, este país, Colombo, viveu o maior desarranjo fiscal da nossa história. A reunião do Copom, a última, manteve a mesma taxa. O Haddad está anunciando que até abril encaminhará a proposta de nova âncora fiscal do país, esse novo modelo que que o Ministério da Fazenda está discutindo com os seus técnicos. Depois vem a reforma tributária. Nós temos 30 e poucos dias de governo, já aconteceram tantas coisas, não precisa essa pressa toda, calma, controle, não precisa alvoroço, como se diz no interior do Nordeste. Vamos construir, fazer a reconstrução do país com tranquilidade, votando as reformas que são importantes, como nós fizemos com a PEC do Bolsa Família, a PEC da transição, porque sem essa PEC, a PEC não estourou o orçamento, muito pelo contrário, é ela que está, e nem a PEC é responsável pela essa pequena alta da inflação, pelo contrário, a PEC está possibilitando que nós aprovamos que se retoma o investimento, novas obras, gera emprego e gira a economia, é isso que o país está vivendo, pode viver nos próximos 2 meses. E o Banco Central é um agente econômico importante que pode colaborar com isso. Evidentemente, o presidente do Banco Central tem toda a autonomia para definir a política de juros, mas ele não está acima da Constituição. Por exemplo, a Constituição de 88 definiu a taxa de juros de 12% no máximo. Nós já chegamos, quando o Lula assumiu o governo, estava 25%. Portanto, nós temos que ter muita tranquilidade para fazer um debate, buscando sempre soluções duradouras que estabilize a nossa moeda, que estabilize a economia e que retome, principalmente uma questão que para mim é fundamental, o aumento do investimento público. Vocês estavam comentando a viagem do presidente Lula aos Estados Unidos. É fundamental, vai tratar de 2 questões centrais. O mundo ambiental quer saber qual é a nova política ambiental do país. Foi o que o primeiro-ministro alemão disse aqui ao presidente Lula. Portanto, todas as medidas estão sendo tomadas na área econômica e na área fiscal, na área tributária e na área fiscal para estabilizar, e tanto é que você fez referência à ata da reunião do Copom, identifica que e o Haddad está anunciando que vai enviar em abril a nova proposta. Portanto, é pouco tempo para buscar as soluções duradouras e definitivas para estabilizar a economia brasileira, gerar renda e emprego e retomar o investimento público. Deputado, vou fazer 2 perguntas rápidas em uma, porque nós estamos caminhando para o fim do jornal. A primeira delas é o fato de o presidente do Banco Central ter sido nomeado por Bolsonaro e ter usado camiseta do Brasil, ter vindo à posse do Tarcísio em São Paulo, incomoda o presidente, incomoda o PT e eventualmente ainda participar de grupos de ministros ou ex-ministros de Bolsonaro. O senhor acha que isso é um fator de atrito na relação e se ele vai ser... Se o senhor pretende apoiar, de fato, a ida dele à Câmara para conversar com vocês e, enfim, debater o assunto? Veja bem, as pessoas do nosso governo, Colombo, as pessoas têm todo o direito de divergir, de andar onde quiser, se reunir com quem quiser. Governos democráticos são assim. No governo anterior não se podia fazer nada que contrariasse o governo. O que nos incomoda é as taxas de juros na estratosférica. Isso incomoda. Não é se o presidente do Banco Central, que tem mandato, porque foi numa reunião, apoiou fulano ou beltrano. Não. Nós vamos, evidentemente, a política econômica é que deve orientar os agentes econômicos e a autoridade monetária. Há que considerar isso. Ela não está acima da lei, não é uma coisa apartada da realidade econômica do país, da realidade social. Não, a autoridade monetária tem que conviver e saber mesclar, né? Compreender, Colombo, que o Brasil é outro governo, é outro programa que foi eleito, são outras diretrizes, não é o modelo anterior. E, evidentemente, o Banco Central,
por conta do seu presidente ter mandato, tem que considerar a sensibilidade política de qualquer agente público a compreender esse novo momento que o Brasil está vivendo. Quando os parlamentares apresentaram uma ideia de convidá-lo para debater, eu acho isso muito bom. Qual é o problema? É proibido, o Congresso não pode discutir com a autoridade monetária? Claro que pode, eu mesmo apoio, porque considero que é fundamental. Ele debater no Congresso, isso não significa ter qualquer posição antagônica ou de desprestígio do presidente do Banco Central, não. Ele é a autoridade monetária do Brasil e, portanto, o Congresso brasileiro precisa ouvir também, discutir. Por isso que eu acho que é uma boa ideia e eu vou colaborar para que o Congresso debata se essa política de juros nesse patamar, se é compatível com a realidade econômica e social do Brasil. Deputado, bom dia, bom trabalho, obrigado pela atenção com a gente aqui e até a próxima. Muito obrigado, bom dia. Bom dia.